Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Vamos a entrar al capítulo 11 de Coelete. Nos estamos llegando al final con todas estas belezas que tiene, ¿no? Y vamos a analizar aquí dentro del capítulo 11, como es la costumbre de la mitad del texto de Coelete hacia adelante. Hemos estado viendo los versículos y aprendiendo muchas cosas. Vamos a ver los versículos 3 y 4, hay sorpresas muy bonitas, nos estamos divirtiendo, estamos colocando todo esto junto con Bereshit, el proceso de la creación. En el capítulo 10 hemos visto que hay un útero donde es engendrada, hay que traer y hacer nacer ese punto en el corazón que es esta alma y alimentarla con luz. ¿Se imagina? Cada uno va a tener que aprender a traer luz y darle de amamentar a esa alma com esta luz, e tem que ser uma luz de excelente qualidade. Isso daqui não é leite materna, nem é leite de aqui, nem a leite de allá. É luz que vem desde os mundos superiores. Olha a pergunta é, tu vas a dar essa luz para alimentar essa alma com aquele 1% de nosso mundo físico que nos está disponibilizado, ou vas a buscar os mecanismos para encontrar naquele templo chamado Elohim parte deste 99% de aquela luz inicial que foi ocultada e guardada, especialmente para os tzadiques, para quem estuda, para quem caiga e se levante, não quede tendido no piso, e com esta luz oculta ali dentro desse templo chamado Elohim, tu vas a alimentar tu alma. Senhores, bem-vindos e vamos a passá-lo super bem. E neste capítulo 11, ali como hemos dicho, vamos a ver a partir dos versículos 3, 4, darle uma miradita. Estamos aprendendo e estás vendo como se hace o estudo, como necessito de la Cábala, de los sábios, de los comentários. Necessitamos entrar em secretos de Torá. E quando lo lees en el versículo 3 del capítulo 11, que habla de nubes llenas de agua, estas nubes de agua são bendiciones espirituales a serem vertidas a nosso mundo. Se imagina, estão aí, as nubes estão com água e elas têm que, essa lluvia tem que bajar, tem que llegar. E no versículo 4 diz, aquele que espera por el viento, por el ruach, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que deixa que as coisas estejam em piloto automático, vai vir por meio do caos, ou está esperando um evento milagroso, sem o esforço humano alguno, então se ele não vai sembrar, ele começa a mirar estas nuvens, se estão carregadas de água ou não, e se o vento está soplando ou não. E o que vai suceder? Ele não vai sembrar. Isto, as nuvens são essas bendições que vêm, e o ruach, que é que deixamos às vezes que as coisas funcionem um piloto automático. Não temos a buenos maestros, não nos ensinam adequadamente, não nos levantamos em Hatzot. Todas essas coisas em Hatzot, todas essas coisas têm que ir cambiando-las, não? ¿Para quê? Para que se pueda ser uma boa sembradíos, boas semeaduras. ¿Se acuerda o que disse o profeta? Que aquele que planta vai alcançar aquele que está cosechando. Se imagina, é plantar, cosechar, plantar, cosechar, plantar, cosechar. Não vão haver mais as fases de las lunas intervenindo em los processos. Se imaginou o que são dias de Mashiach? Eu necessito de todos esses elementos. Isso está aqui nos versículos 3 e 4 de Coelete, capítulo 11. Estamos no ano 5782 durante Sukkot. Capítulo 11 de Coelete. Ali tem o versículo 1, o versículo 2, versículo 3 e 4. E observa o título editorial, diz o procedimento prudente del sábio, não? Vamos ao versículo 3, ó. Quando se estão esperando as nuvens carregadas, não, que estén llenas, para que elas derramem de sua água, que são essa bendição, porque este mundo físico, a berachá, a shefá baja sim ou sim, ela vai bajar, não? Pero quem está aguardando que estas nuvens quedem carregadas de água, não? Isso. E que empiecem a bajar a la tierra, sim? Estamos aqui no capítulo 11 de Coelete. Observa o título editorial. El procedimento, la forma de actuar
prudente del sábio. Uau, sábio é de Jochma. Hemos visto que Jochma tem dentro de ella las palabras Ko, que é um dos nomes do Eterno, e Moa, que é o cerebro. Então, hay que fazer funcionarlos, ¿no? Então, o versículo 1, versículo 2, aqui está o 3. E ele diz, estando las nuvens llenas, quando elas estão cargadas de água, elas vão a derramar sua água, vertir sua água sobre a terra, não? Isso é inevitável, elas não vão estar aí cargadas e aguantando-se, não. E também diz que quando cortamos um árvore, diz que o árvore vai cair, seja ao sul ou hacia o norte, não? Ele vai cair. E no lugar que ele cai, ele vai quedar. Não? O árvore não cai a um sítio e depois na noite se move e aparece em outro sítio. Não. Então, isso que está dizendo no versículo 3? Que a berajá, ele vai baixar sim ou sim. Ele pode vir por duas formas, não? Ou nós hacemos baixar por os ductos de conexão no árbol da vida. E esses ductos de conexão são estas linhas, estás vendo? Ele vai baixar justamente por la linha. La Shefá, ele vai descer sim ou sim. Por quê? Porque aqui abaixo há uma vasija que é chamada Malhut, e esta vasija é receptor, então ela tem que receber algo. O mundo espiritual dá, e aqui abaixo se recebe, mas há duas possibilidades. Ou hacemos que ele venga por estas linhas, não? E baixe de forma correta, com o fluxo normal, que seja uma berajá boa e agradável, ou, em todo caso, a bendição, em vez de baixar por esta linha, ele vai ser um borde ao redor de cada uma. Se imagina, não vai baixar por aqui, senão por los costados. Então, ele vai baixar por las clipots. Então, vamos a receber as coisas aqui abaixo por via de las clipots. Observa, a berajá baixa sim ou sim. Ela viene, ela desce, é um fluxo. Aqui é uma vasija, é um K. É um útero que tem que ser inseminado, ser llenado. La berajá baja, não? Se as nuvens estão cargadas de água, vai chover. Se cortamos um árvore, no sítio que ele caiga, seja ao sul ou seja ao norte, agora tu entendes que é ao sul, Sefirá de Gesed, que é ao norte, Sefirá de Gevurá. No lugar que o árvore cai, queda. O que quer dizer? Ou bajamos a Shefá por la linha que está aqui, os 5 clipots, ou este árvore se transforma em linhas mais grossas, em um contorno, sim, ao redor, um borde ao redor de cada elemento aqui, fazendo-lo mais grosso. E a berajá, em vez de fluir por esse ducto de aqui, ele abaja por los costados, por las clipots, e vienen problemas, pero que baja, baja. E o versículo 4 diz, aquele que mira ao ruach, aqui o vento é ruach, nunca sembrará. Porque ele está esperando que as coisas ocorram em piloto automático. Aquele que vai observar nunca vai ser nada. E aquele que mira as nuvens, porque estão vindo nuvens de lluvia, que o céu no final tem umas nuvens rojas, ou um color lila, não? Ele vai começar a observar e querer as suas coisas. Nunca cegará. E se não te olvides, os profetas dizem que el que planta alcançará aquele que está cegando. O que quer dizer? Que el plantar, cosechar não vai obedecer mais as fases lunares, não? Este cegar é a cosecha. ¿Se imaginou? Agora, se empezamos a parar e querer observar e fazer todas as coisas a seus detalhecitos, nós vamos a perder estas belezas, vamos estar mirando, esperando grandes eventos milagrosos. Por isso está o ruach, o vento, nunca vai sembrar. E como nunca vai sembrar, nunca vai cosechar. E nós outros sim queremos sembrar e cosechar. Coelete agora o versículo 5. Olha que beleza, não? Como uno não sabe onde nosso espírito nos conduzirá. Mira, não temos a ideia, não? E todo isto, eu devo de entender este versículo 5 agora como el Gilgul Neshamot, a rotação de las almas. Então, como uno não sabe onde nosso espírito nos conduzirá, que é o final de todas as almas. E isso vai ilustrado com a metáfora de que nem aún a natureza do embrião en el vientre de la madre, de la mesma forma. Ele está colocando ali o embrião no vientre de la madre com
lo que sucederá con nosotros, ¿no? Entonces, eso es referencia de aquí al tipo de alma que va a reencarnar. Eso no va a servir mucho de hacer códigos, de querer imitarse a un tzadik, de hacer todo un procedimiento durante el acto conyugal. ¿Por qué? Porque hay un ruach, hay un tribunal que va a dictaminar la sentencia de una alma. Esta alma tiene una reencarnación, tiene un proceso. Las cosas son diferentes. Estamos en el capítulo 11 de Coelet, ¿no? Assim, de la misma forma, uno no conocerá toda la acción de Dios que hizo todo. Mira, estás viendo, por eso Él es el que domina el tipo de alma que va a bajar. Cuando en la Cábala se dice que una de las llaves que el Eterno tiene es de cuántos hijos tendrá una pareja, ¿por qué controla eso? Porque tiene que ver con el tipo de alma que reencarnará, las correcciones y todo el proceso. Y todo eso está ilustrado en la metáfora que del capítulo del versículo 5, ¿no? Él va indicando, de la misma forma como no conocemos el camino del viento, no es el camino del viento en el cielo, es como no sabemos dónde nuestro espíritu, porque aquí yo tengo que entender que la palabra viento es rúa, entonces, ¿qué quiere decir? No sabemos cómo nos direccionará nuestro espíritu, si nos llevará para derecha, izquierda, arriba, abajo, no sabemos. Y también no sabemos cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer que está encinta. Está hablando no es del bebé que va a nacer, sino del alma que va a reencarnar para cumplir un tikkun. Quer decir que no sabemos el tipo de alma que va a bajar. Esto no es hacer un ensayo para que entremos en la cábala, estemos estudiando para bajar almas de tzadikins. Mira, no es este el procedimiento. Y las evidencias dentro del propio Talmud, del Midrash, dicen às vezes lo contrario de todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue el padre del rey Ezequías? Fue un rey malvado y perverso. ¿Cómo es que pudo bajar un alma tan justa de una tanda de un tzadik que tenía la oportunidad de convertirse en Mashiach? ¿Estás viendo? No se sabe cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer que está encinta. Y se acuerda que Ezequías tuvo un hijo que era Manashe. ¿Cómo es posible que un alma tan elevada de un tzadik que hacía todo correcto, que casi llegó a ser Mashiach, logró bajar un alma tan complicada como de Manashe, que arruinó toda la nación? Dice que Israel fue a cautiverio por causa de lo que hizo Manashe, hijo del rey Hezquiel, de Ezequías. ¿Se imagina todo eso? Todo está aquí dentro de este versículo 5. De la misma forma, también no sabemos las obras del Eterno. Eso, quién va a bajar, qué alma vendrá, cómo lo va a hacer. Mira, de este Eterno que ha hecho todas las cosas, todo el Bereshit que nos cuesta entender. ¡Qué belleza! Mira, hemos analizado versículos 3, 4 y 5, capítulo 11 de Coelet. Y seguiremos en nuestro proceso de análisis. ¿Estás viendo qué cosa bonita? Esto de aquí, este versículo 5 tiene que ver con rotación de almas, ¿no? Esto, y pueden ser replanteados todos los procesos del acto conyugal para la bajada de un tzadik, porque puede tener connotaciones muy, muy diferentes y tremendas sorpresas, ¿no? Y como es nuestra costumbre, primera palabra y última palabra, ¿no? Del capítulo 11. La primera es shalach, ¿no? De shalach yo también formo shelach, que es enviar, ¿no? Ali, es enviar, echar, emitir, ¿no? A dictaminar algo, ¿no? Inicia con una shin, es la primera palabra, y la última palabra es evel, que quiere decir fútil, ¿no? Pasajero, vano, ¿no? Ali, es el nombre del segundo hijo de Java, se llama Evel. Entonces la primera letra es una shin y la última es una lamed. Y el detalle que la primera sea una shin, que es la palabra shalach, que es enviar, ¿no? Mandar. Como que decretar casi algo, porque a quien se le envía se le manda con algo, ¿no? No se le envía con las manos vacías. Y la última palabra es evel, que es fútil, ¿no? Que es pasajero. Entonces, el concepto es que tenemos que tener cuidado para no enviar, ¿sí? Esta shefá, esta alma,
a um recipiente inútil, fútil, vazio, que não esteja preparado, que não esteja à altura de receber. ¿Se imaginou? De la misma forma que el Eterno manda a su Shefá, aquí abajo Malhut, que es un recipiente, recibe, de la misma forma, quando nós mandamos algo a alguém, especialmente quando somos maestros e ensinamos, eu tenho que mandar algo de excelente qualidade, não posso enviar a ser um shaliach de algo evil, que é uma vanidade, que não vai conduzir em nada, que eu só vou sacar vantagens para mim. Isso hay que ter muito cuidado. Isso é o capítulo 11. E o capítulo 12 nos vai jalar as orejas, não? Por causa de uma ação dessa natureza. Estás entendendo como funciona? Não é só a primeira palavra e a última, não digo letras. É a primeira palavra e a última palavra. A primeira é shalach e a última é evel. Não há que enviar algo que seja inútil a alguém. Há que cuidar muito a boca. O maestro tem que ter uma capacidade para poder equilibrar os contrários. Sim? Sim? Ou harmonizar solo os contrários, não os dissonantes. É bem difícil, não é eliminar, tens que harmonizar. Por isso o maestro tem que saber de todo, tem que ler. Não é só escutar vídeos na internet, isso não vai ajudar muito. Tem que ler, tem que agarrar os livros e ler, a ser igual que hecho todo o procedimento, todo o mundo. Caso contrário, vamos a ter um shalach evel, uma ação de enviar, ou como diz aqui a parte de enviar, o texto diz aqui que é emitir, não? Emitir uma palavra, não? Mira, hablar, é echar, é enviar algo que terminamos criando um sistema religioso que não serve para nada. E nesta imagem vamos lograr a tenerlo todo o versículo, os 10 versículos do capítulo 11. E a primeira palavra que vai aparecer aqui, está dizendo aqui, é shalach, ou lashim, shalach, com uma shin que inicia, shalach é enviar. E a última está aqui, é essa aqui, porque aqui inicia o capítulo 12, é a palavra avel, não? Que é inútil, vano. Sim? Então, não há que enviar algo que seja inútil, vano. Eu tenho que entender. Se eu capto isto, mira, eu tenho 10 versículos. Se eu capto essa ideia, habremos logrado muita coisa na vida. 10 são os versículos que há, 10 é a letra Yud, que é referência ao árbol sefirótico. Estas 10 sefirotes necessitam ser potencializadas, necessitam ser retificadas, são os tikkunins. A parte disto há 143 palavras, e 143 é a palavra Kuf, Men, Gimel. La Kuf vale 100, la Men vale 40 e la Gimel vale 3. E haciendo um seruf com este numeral, tomando solamente as palavras, estás vendo aqui, Kuf, Men, Gimel. Então, se tomamos essas 3 letras e las separamos em 2, movendo uma delas, fazendo um seruf, não? Porque vamos a modificar, sendo la Gimel vai vir aqui, não? E la Men vai vir ao final. Então, vamos a formar 2 partes, não? Com 2 conceitos diferentes. O primeiro conceito é Kuf Gimel, que é a abreviação de quilo. Isso, se acuerda? Nossa QG de kilogramos, não? Aqui está, Kuf Gimel de kilogramos, que é um símbolo universal no hebreu, ¿no? Sim, então o que quer dizer? Este é o kilogramos, que é uma medida de peso, que é contabilidade, que tem que ver com a contabilidade, com relação a nossas ações mientras estamos na terra. ¿Se acuerda de los dias de Daniel, del rei Belsasar, que foi pesado foi visto em quilos, não? E foi hallado em falta, é exatamente o mesmo conceito. Mientras em Daniel está em arameu, aqui lo temos em hebreu, Kuf Gimel. Então, para ser contabilizado com relação a nossas ações, vão ser pesadas. É por isso que é colocado um selho, não vê? No dia final de Sukkot, ali chegando a Simchat Torah, o segundo selho de todas as sentenças, e a Men vale 40.
E 40 é o processo de purificação. Mira, que purifiquemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, palavras e ações em nossa vida física. Que saquemos estes quilogramos. 40 é a sefirá de Binah, é todo um processo de purificação. Não? Estes são sentimentos, pensamentos, palavras e ações em nossa vida física. E que este processo de pesar, não é? De pesagem destes quilogramos, que ocorra ao final de cada ciclo, seja ao dormir e ao despertar, seja ao encarnar ou desencarnar, e no processo de desencarnar e reencarnar, estás vendo todo onde entra os quilogramos, o processo de pensar, porque é uma purificação aqui entre o Guinam, entre o golpe do sepulcro, todos os mecanismos para limpiar o alma. E se hacemos, se lo utilizamos de las festividades e de las coisas que há disponibilizado o Eterno aqui abaixo, nos sacamos loteria, ¿estás vendo? É o numeral 143, que é a quantidade de palavras que há neste capítulo 10 e que forma com elas, sim, kilogramo para a limpeza, para pesar nossas ações e mantê-los limpios. Por isso é que não podemos fazer um shalach evel, fazer um envio ou comissionar algo, fazer bajar algo de forma vana a alguém. Por quê? Porque isso tem um peso e vai incidir em todos os processos, sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Por isso se faz uma análise, uma reflexão ao dormir e despertar, ao encarnar ou desencarnar, por incrível que pareça, e ao desencarnar e depois de reencarnar de novo. Isto é reencarnar, não é encarnar de novo. Aqui é encarnar, aqui é desencarnar. Aqui é desencarnar e aqui é reencarnar. Todo isto é o processo destas 143 palavras. E, senhores, ha sido um gosto enorme compartilhar com vocês este capítulo 11, com todas essas belezas que estão ali, ó. Los versículos 4, ¿no? El versículo 3, versículo 5, estás vendo como se hace o processo, como se analisa. A partir daí tu leas o texto e siente-se, procure desglossar com estes elementos que vêm desde o capítulo 6, desde o capítulo 8. Hicimos o 8, 9 e 10, não? Já estamos no 11, onde vamos analisando os versículos, não? Uma beleza, com uma sutileza, para entender como funcionam os secretos do céu e como eu devo de analisar um texto quando eu tenho delante de mim que é uma metáfora que ele não está dizendo de forma literal e eu tenho que abrir o secreto. Ha sido um prazer enorme e um shalom bem grande. Les esperamos no capítulo 12, porque vamos a cerrar toda a série de Coeled. Mira, desta festividade de Sukkot, onde se coloca o segundo selho, isso é bonito, é hermoso.